Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e essa é mais uma dica de matemática. Bom, propriedades de potências, tá? O que a gente vai trabalhar agora? Ó? Quando a gente trabalha com potência, nós temos algumas propriedades, né, que podem nos ajudar, né, a resolver o cálculo de uma forma mais rápida. A primeira propriedade que nós temos é a propriedade de produto, onde, por exemplo, eu tenho, ó, quando tenho mesma base e expoentes diferentes, eu copio a base e somo os expoentes, né? Por exemplo, tá? A propriedade de produto, ó. Primeiro exemplo. Suponha que eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7. Isso aqui é a mesma coisa que eu copiar a base, porque elas são iguais, e somar os expoentes. Isso aqui vai dar 2 na 10. O que dá exatamente 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, né? O que vai dar 1024. Ok, pessoal? Outro exemplo, né? Digamos que eu tenha 0,3 ao quadrado vezes 0,3 ao quadrado. Notem, mesma base, então o que eu faço? Eu copio a base, então não importa que número é a base, tá? Um número vai ser copiado. E eu vou somar os expoentes, nesse caso eu vou ter 2 mais 2, o que vai dar 0,3 na quarta. Quando eu trabalho com decimais, interessante é transformar isso aqui em fração, fica mais fácil de calcular, né? Do que estar fazendo 0,3 vezes 0,3. Então aqui, ó, como eu tenho um decimal finito, basta eu copiar o 3 e dividir por 10. Se tiver alguma dúvida em como fazer isso, dá uma olhadinha no vídeo que tem no link ali, tá? Transformando decimal em fração. E aqui eu vou elevar na quarta, e aí eu vou efetuar, ó. 3 décimos vezes 3 décimos, vezes 3 décimos, vezes 3 décimos. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81, e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 10.000. Ok, pessoal? Outro exemplo, né, que a gente pode fazer com produto é se eu tiver raiz quadrada. Por exemplo, ó, raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 elevada na quarta. Então eu vou ter, copia-se, raiz de 3, tá? E eu vou ter 2 mais 4, ou seja, raiz de 3 elevado a 6. Como a gente está trabalhando só com potência, eu não vou falar ainda sobre a radiciação, tá? Então a gente vai fazer o cálculo de uma maneira mais simples. Então aqui eu vou fazer, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 e vezes raiz de 3. Quantas vezes? 6 vezes, ok? O que vai me dar, olha só, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 27. Desculpa, dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3 dá 243. Vezes 3, eu vou ter 9, 12, vai 1, 729. Então eu vou ter raiz de 729. Aí, pessoal, a gente vai tirar da raiz se for possível, né? Como que eu faço isso? Ó? Simplesmente eu fatoro 729. Então, ó, 729 e vou fatorar. Isso aqui vai dar por 3, que vai dar 243, que dá por 3, que dá 81, que dá por 3, que dá 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Como eu quero a raiz quadrada, o que eu faço? A cada dois elementos iguais, eu tiro apenas um. E aí eu efetuo a multiplicação. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Ou seja, a raiz quadrada de 729 é 27. Tá ok, pessoal? Então, essa é a regra do produto, ó, onde basta copiar a base, não importa que base é, e somar os expoentes. Ó. Aqui eu somei o expoente, aqui eu somei os expoentes, e aqui eu somei os expoentes. Ok? Esse é o detalhe da regra do produto.
Um outro detalhe na regra do produto é quando o expoente é igual. Anteriormente a gente fez isso aqui, né? Isso aqui está ok. Quando o expoente é igual, o que a gente faz? Ó? Por exemplo, digamos que eu tenha 2 na quarta vezes 5 na quarta. Se eu fosse resolver isso aqui normalmente, eu teria que fazer 2 na quarta, que daria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que daria 16. 5 na quarta, que daria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que daria 625. Aí eu teria que multiplicar 16 por 625 para encontrar o valor. Com a regra do produto, quando eu tenho a mesma potência, o mesmo expoente, o que eu faço? Eu simplesmente multiplico as bases e copio o expoente, que é essa regrinha aqui. Ó. E olha como fica fácil. Ó. 2 vezes 5, 10. 10 na quarta. 10 na quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou, como o pessoal gosta muito de falar, né, é o 1 seguido de 4 zeros. Olha como ficou bem mais fácil resolver. Eu não vou precisar fazer todas as multiplicações aqui. Outro exemplo, né? Por exemplo, ó, 2 terços ao quadrado vezes 3 meios ao quadrado. Olha como fica fácil agora. Aqui eu teria que multiplicar 2 vezes 2, 3 vezes 3, depois 3 vezes 3, 2 vezes 2 e depois efetuar essa multiplicação. Como os expoentes são iguais, eu multiplico as bases, igual ao anterior, só que agora com fração, e copio o expoente. E olha que maravilha! 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 também dá 6. O que dá 6, dá 6 sobre 6 ao quadrado. 6 por 6 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, eu poderia ter até 20 aqui. Ó. Não teria problema nenhum nesse caso. Porque daria 1. Então a propriedade ela ajuda a reduzir o número de cálculos que eu tenho que fazer. Bem interessante, não? Então, pessoal, vimos a regra de quando o expoente é igual. A regra da divisão é a seguinte regra. Ó. Notem, eu tenho mesma base com expoentes diferentes. Então, exemplo, né? Suponha 2 elevado a 10 divididos por 2 elevado a 8. Se eu fosse efetuar esse cálculo, eu teria que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 10 vezes, que daria 1024. E 2 vezes 2 vezes 2 8 vezes, daria 256. Aí eu teria que fazer essa divisão para achar o resultado. Então eu teria que fazer vários cálculos, né? Mas com a regra da divisão de mesma base, olha o que eu faço. A base aqui é 2, para tanto o numerador quanto o denominador. Então eu copio a base e o que eu faço com os expoentes? Olha lá, ó, subtraio. Então na divisão eu vou diminuir, repito, na divisão eu vou diminuir os expoentes quando as bases forem iguais. Ou seja, 10 menos 8, olha que barbado, ó. 2 ao quadrado dá 4. Pronto, não preciso fazer aquele monte de cálculo. Outro exemplo, né? Digamos, 5, olha só, 5 na 100 sobre 5 na 97. Imagina calcular 5 na 100, não ia caber no caderno. Mas olha só, com a propriedade, eu copio as bases, diminuo os expoentes, e olha que bonito. 5 ao cubo, o que vai dar 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. 125. Ok, pessoal? Então, essa é a propriedade da divisão de mesma base. Agora, pessoal, quando eu tenho uma divisão, né, de bases diferentes, mas expoentes iguais, olha só que interessante, ó, tenho 2 terços, tá? Esse cara elevado a 5 e esse cara elevado a 5. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso simplesmente unir eles. Ó. Eu faço divisão, né, e copio o expoente. Certo? Neste caso, o interessante é fazer o inverso. Né? Eu sair daqui para vir para cá. Ó. Tá? Então aqui daria 32 por 243. Tá? Mas esse cara aqui é interessante, por exemplo, fazendo assim, ó. Imagina que eu tenha 10 na quarta divididos por 2 na quarta. Aqui eu poderia
abrir esse 10 na quarta, 10 vezes 10 vezes 10, dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas, como o expoente é igual, basta eu copiar o expoente e fazer a divisão. Ó. 10 dividido por 2, 5. 5 na 4, o que vai dar 625. Ok, pessoal? Então, copia esse expoente e faz a divisão. Bom, pessoal, agora então a regra da potência, né? Que é muito simples também. Ó. Por exemplo, digamos que eu tenha 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só botar em vez ao quadrado, eu vou colocar um outro expoente para não confundir, tá? Por exemplo, na quarta, o que eu vou fazer? Eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 4. Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, ó, que é esse caso aqui, eu vou multiplicar as potências, ok? Então vai ficar 3 vezes 4. Ou seja, eu vou ter 2 elevado a 12. O que vai dar 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes. Isso aqui vai me dar 4.096. Ah, outro exemplo, né? Digamos que eu tenha 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo. O que eu vou fazer? 10, 2 vezes 3. O que vai dar 10 na 6. O que vai dar 1 milhão. Tá? Então basta multiplicar os expoentes. Então essa regra é muito fácil. Tá? E o expoente negativo, né? Como a gente já viu no outro vídeo, né? Então, por exemplo, se eu tenho 3 elevado a menos 4, é a mesma coisa que 1/3 elevado a 4. Né? Então eu troco, inverto a base, né? E troco o sinal do expoente. O que vai dar 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, o que vai dar 1 sobre 81. Notem que aqui eu posso usar a regra da divisão, ó, quando eu tenho um expoente numa fração, ó, que é esse cara aqui. Por exemplo, ó, 1/3 na quarta, se eu olhar bem, é a mesma coisa que 1 na 4 sobre 3 na 4, que é essa regrinha aqui. Ó. Só que agora eu estou olhando daqui para lá. Isso aqui, 1 na quarta dá 1 e 3 na quarta dá 81. Então eu não preciso fazer todas essas anotações aqui. Ó. Ok, pessoal? Então esse é o expoente negativo. Certo? Então essas são as propriedades. Tá? Vamos fazer só alguns exercícios agora, só para a gente entender um pouquinho, né? Fazer uma fixada. Então, pessoal, por exemplo, ó, supõe agora que eu tenha 2, ou melhor, eu tenho 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 1. No caso, 1 não aparece. O que eu faço aqui? Eu faço 5 na 2 mais 1. 1 é o que está aqui, né? Ele não precisa aparecer quando está elevado a 1. Tá? Então eu vou ter 5 na 3. E 5 na 3 é 125. 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Suponha agora que eu tenha, né, que eu vou chamar de letra A. Na letra B, eu tenho assim, ó, 4 ao cubo vezes 5 ao cubo. Como é que eu faço? Aqui eu tenho expoentes iguais. Então eu copio a base, multiplico a base e copio os expoentes. Então multipliquei a base e copiei os expoentes. Tá? Isso aqui vai dar 20 ao cubo, que vai dar 20 vezes 20 vezes 20, o que vai dar 8.000. Tá? Letra C, por exemplo, ó, eu tenho agora raiz de 3 na menos 2. Como é que eu faço isso? Fica 1 sobre raiz de 3, porque o expoente é negativo, torno o expoente positivo, e aí eu faço, ó. 1 sobre raiz de 3 é 1 raiz de 3 vezes 1 raiz de 3. Ó. O que é igual a 1 sobre raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Ok, pessoal? Outro exemplo, né? Por exemplo, digamos que eu tenho agora 5 elevado a 10 divididos por 5 elevado a 6. Então, como eu tenho uma divisão de mesma base,
eu copio a base e diminuo os expoentes. Tá? O que vai me dar 5 na quarta. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, 625. E aí, pessoal, então são alguns exemplos, né? Então essas são as propriedades que nós podemos usar, né? Um outro exemplo interessante é quando envolve fração, é o seguinte, ó. Imagina que eu tenha, por exemplo, né, 10 sobre 3 elevado a 2 vezes 6 meios elevado a 2. Como eu tenho a mesma potência, o que eu faço? Ó, mesma potência na multiplicação, né? Então eu faço a multiplicação das bases e copio o expoente. Então eu vou multiplicar as bases, ó, vou multiplicar as bases e vou copiar os expoentes. O que vai dar 10 vezes 6, 60, divididos por 3 vezes 2, 6. Isso aqui tudo ao quadrado. Só que 60 por 6 dá 10. Então 10 ao quadrado vai dar 100. Pronto. Se eu não usasse as regras, eu teria que fazer 10 ao quadrado, 3 ao quadrado, depois vezes 6 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. É um cálculo bem maior. Tá? Então, como aqui eu tenho as mesmas potências, basta eu multiplicar as bases e depois eu me preocupo com a potência. Então, bem mais fácil de calcular, né? E aí, pessoal, então, espero ter ajudado vocês. Bons estudos!